estamos aqui para adorar o nome do Senhor, louvar e agradecer o Santo bendito nome. Eu peço para os irmãos que trouxeram as suas Bíblias abrirem no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 4. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a palavra diz assim: visto que fostes precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Até aqui. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Graças O Senhor colocou uma pergunta muito curiosa no meu coração quando eu li esse versículo que fala: de onde a gente tira o nosso valor? Das pessoas que estão ao nosso redor, pelas coisas que a gente conquista, pelo salário que a gente ganha. Mas, na verdade, a gente vive em um mundo que sempre quer nos rotular, sempre quer pôr um valor na gente. Só que a gente tem que entender que o nosso valor, ele não vem deste mundo. Aleluia. O nosso valor, ele não pode ser rotulado pelas pessoas desse mundo. O nosso valor, ele vem de Cristo. Ele vem do Criador. É Ele quem fala do nosso valor. Tanto que o versículo fala: visto que fosses precioso aos meus olhos, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Cristo. É para isso que nós somos cristãos. É desse o nosso legado. E para Ele. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, estamos com Ele. Obrigado, Senhor, por estar presente no lugar. Pelo Pai, Senhor Deus, Pai, obrigado, Pai, por precioso aos nossos olhos, é aquele que na nossa dificuldade tem nos levantado, aquele que nos encontrou mesmo quando não éramos nada, e o Senhor tem nos sustentado. Ele é aquele que quando estamos no deserto, Ele vem nos socorrer. Quando às vezes estamos nos afundando, Ele também vem nos tirar. Ele vem nos levantar, mesmo quando estamos caídos, mesmo quando estamos abatidos. Que a gente possa louvar esse nome e agradecer aquele que tem nos sustentado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nossa adoração, Senhor. Glória a Deus.
sempre pensa em algo de muito valor. Eu te amo. Só que tudo que é de grande valor tem que ser lapidado. Por exemplo, o diamante bem bruto. Ele não tem valor nenhum aos olhos de fora. Se ele não está bonitinho, polido, se ele não está bem lapidado, ninguém vê valor nele. Ele é só uma pedra que tem uma grande durabilidade. É bem dura. Só que o Senhor fala, mesmo com o seu passado, mesmo você não tendo sido lapidado, mesmo você na beirada do rio, mesmo você não estando limpo, polido, eu te amo. Você é precioso. E no versículo diz, eu te aprecio e te amo. E não fala, eu te amarei se você mudar, se você for lapidado. Eu te amarei se você for polido. Ele fala, eu te amo. Você é precioso. Você tem valor. Então, não importa se o mundo lá fora não vê valor na gente. Porque eles realmente não
Ele estava tentando tirar Israel do cativeiro. E para isso, ele estava disposto a pagar qualquer preço. Ele estava disposto a entregar reinos. Ele estava disposto a pagar qualquer preço que fosse. E ele realmente pagou. E o melhor exemplo disso é a cruz. Ele se deu por nós. Ele pagou o preço por nós para que nós possamos estar aqui hoje. Então a gente tem que entender que o nosso valor, ele vai além de qualquer coisa. Aleluia! O Senhor deu o seu único filho para que eu e você possamos viver hoje. Então que a gente não seja definido pelos valores do mundo lá fora. Que a gente não deixe que o mundo lá fora nos defina, nos dê um valor, nos dê um preço. Mas que a gente saiba que nós valemos mais do que qualquer reino, mais do que qualquer país, porque Ele se entregou por nós. E Ele entregaria reinos. E Ele se entregou. E Ele pagou o preço. Então que a gente entenda que isso é amor. Isso é entender que nós somos preciosos. Isso é entender que não há nada nesse mundo que pague o preço que Ele pagou por mim e por você. Que nós possamos guardar no nosso coração que Ele nos ama, que Ele se entregou por amor, que nós possamos amar Ele como Ele nos ama. Aleluia! Que Deus está escondido por qualquer parte. Tem oportunidade de ver na frente.
buscar ter valor em lugares vazios, mas que a gente possa buscar ter valor na presença do Senhor. Aleluia! Porque para Ele nós somos mais valiosos do que reinos, do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Nós somos muito preciosos para o mundo lá fora, e que a gente possa cada vez mais ser lapidado por Ele. Como um diamante é lapidado pelo um joalheiro experiente, eu quero ser lapidado pelo Senhor, para que assim eu possa mostrar que eu sou preciosa, não para as coisas do mundo lá fora, mas que eu sou preciosa para Ele, dentro da casa dele. Aleluia! Em nome de Jesus. Vocês estão podendo orar pelos dizimistas e pelo pregador e pregadora dessa manhã. Maravilhoso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de louvar e dizer a sua vida, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos mostrado o quão precioso nós somos, o quanto nós temos valor para Ti. E não importa o nosso passado, Pai. E não importa o mundo lá fora. Ele tem muito valor a nós. Mas que é muito melhor ter valor na Tua presença. É precioso para nós, Senhor. Pai, abençoa a Deus, Jesus, pertence essa manhã. Corações nesta manhã. Abra o seu coração, ofereça o seu culto racional ao nosso Deus. Ele se faz presente aqui, porque nós viemos aqui adorá-lo e bendizer o nome do Senhor. Nós viemos oferecer o nosso culto ao Senhor. No primeiro dia da semana, que o Senhor nos deu força, nos deu vida, nos deu saúde para estarmos na casa dele, glorificando o nome dele. Por favor, Igreja Santa, abre as suas Bíblias, as nossas Bíblias, no livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 25, 27. Gênesis 25, 27. A palavra do Senhor deu aos nossos corações. Essa palavra vai ser o alimento para a minha vida e para a sua vida, porque é o Senhor quem nos alimenta, como Ele já usou a serva dele, a nossa irmã Rafa. Você e eu somos preciosos para o Senhor. É Deus, nós somos preciosos. Eu me sinto amada nesta manhã pelo nosso Deus, amada por esse Deus que tem nos guardado de um mundo tão violento e sanguinário, mas Ele tem poupado o seu povo. Aleluia. Gênesis 25, 27 diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava a sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó.
Tinha Jacó feito um cozido quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Dai chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproverá o direito da primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou. E vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, igreja? Podemos nos assentar, dando glória a Deus, agradecendo a Deus por essa hora preciosa. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas graças a Deus nós estamos na casa do Senhor. Graças a Deus Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui glorificando e exaltando o nome dEle. O Senhor começou o culto ali, Isaías, falando do valor que nós temos usando a sua serva. Nós somos valiosos aos olhos do Senhor. Temos valor. Somos preciosos aos olhos dele. Louvamos, adoramos no louvor. E agora ele vem nos respondendo. Quem veio buscar uma resposta do Senhor nessa manhã? Eu também vim buscar uma resposta do nosso Deus. Porque tem resposta, irmãos, que somente o céu pode nos dar. Hoje nós temos sistemas avançados aí de tecnologia, né, pastor Júnior? Você tem resposta para tudo, né? Você quer saber de uma coisa, você consulta. Eu sou leiga, eu confesso, mas eu sei que tem, né? Quem é aí os mais entendidos sabe disso. Mas o Senhor diz para mim e para você que tem respostas na nossa vida que somente o céu pode nos dar. Por mais avançado que esteja a tecnologia, por mais avançado que esteja, irmão Sansão, o sistema da globalização, o Senhor diz: tem resposta que somente o céu pode te dar e somente o céu pode me dar. Então receba do Senhor a resposta que o homem e a tecnologia não pode te dar e nem me dar, mas o Senhor que está aqui presente pode nos responder. Nós temos essa passagem tão gloriosa, falando de uma família. Hoje nós estamos no culto da família. Família, uma criação de Deus, algo que é precioso aos olhos do Senhor. E nós temos aqui o Senhor falando para nós dessa família. A família de Isaac, a família de Rebeca, a família de Jacó e a família de Esaú. Nós temos que em tudo na nossa vida, igreja, Deus tem os seus planos. Deus, Ele sabe trabalhar na sua família e na minha família. Às vezes nós temos, né, na nossa família pessoas descompensadas, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não querem ter um compromisso com Deus, pessoa que até mesmo blasfema contra Deus. Mas o Senhor pede para eu te dizer, não pare de orar, não pare de clamar, porque o Senhor tem um plano para a sua família e para a minha família. Nós temos que essa família aqui, de Esaú e Jacó, era uma família que conhecia a palavra de Deus. Nós temos que Isaac, que era o pai desses meninos, ele vem de uma grande promessa, pastor Júnior. Ele vem de um lar, que era um lar compromissado com Deus. Seu pai, Abraão, a sua mãe, eles tinham aquele compromisso, irmã Adelaide, de ensinar
nós filhos obedientes, filhos tementes, filhos que vão levar o legado da nossa fé adiante. E nós temos que, o pai de Isaac, ele teve essa preocupação. Nós temos que, ele ensinava aquele filho, ele se preocupava com aquele filho. Nós temos que, quando Abraão foi oferecer ali o sacrifício, e Isaac disse: pai, nós estamos subindo, está tudo preparado, tem a lenha, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro para que nós venhamos sacrificar? E ele ouve daquele pai: filho, o Senhor proverá para nós. Então o que Deus está dizendo para nós? Abraão teve essa preocupação, pastor Laércio, de ensinar aquele filho os preceitos de Deus. Ele teve a preocupação de mostrar para Isaac o que era servir a Deus. Você tem essa preocupação na sua casa? Eu tenho essa preocupação na minha casa. E nós temos que, por mais que nós ensinamos, porque Isaac foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, mas nós temos aqui que quando ele teve esses dois filhos, primeiro nasceu Esaú e depois nasceu Jacó, ele passou a ser pai, né? Isaac passou a ser pai dessas duas crianças. E por mais que ele temesse a Deus, por mais que ele vivesse, via ali a palavra de Deus, mas se nós lermos aqui, ontem eu fiquei lendo, eu fiquei relendo, e eu entendi que o Espírito Santo falava ao meu coração que Isaac não teve a mesma preocupação que o pai teve em relação à educação dos filhos. Ele deixou os filhos, vamos dizer assim, a lá vão ter. Aqueles filhos que pode fazer o que quer, sem ali aquele olhar mais atento do pai. E o Senhor está dizendo: olhe mais para a sua casa, olhe mais para os seus filhos, olhe mais pelos seus netos, pelos meus netos. Hoje eu já sou avó, eu tenho netos, mas o Senhor está me dizendo: não tire os olhos dos seus netos. Aleluia. E nós temos que nasceu esses meninos, e esses meninos já nasceram com um propósito de Deus, pelo menos um dele, Jacó. Mas Jacó não era o primogênito, ele veio depois. Mas o Senhor diz para mim e para você: não importa se você chegou primeiro, se você entrou aqui primeiro, se você entrou aqui por último, o Senhor diz: o propósito da sua vida não vai mudar. Seja o grau que você chegou. Deus não olha se você nasceu primeiro, se eu nasci primeiro, se você chegou primeiro, se você chegou em segundo lugar. O Senhor diz: eu tenho um propósito na sua vida. Então nós temos que nascer esses filhos, mas Deus já tinha falado com a mãe. Você está vendo? Deus, Ele nos avisa de tudo, igreja. Não tem nada que aconteça na nossa vida que Deus não nos avise antes. Deus está trazendo um aviso para mim e para você aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa expressar de uma maneira clara o que Ele está falando conosco nessa manhã. Então nós temos que, Ele disse: olha, no seu ventre tem duas nações, um é mais forte e o outro é mais fraco. O segundo vai dominar sobre o primeiro. Não porque Deus não quisesse usar Esaú, não porque Deus não quisesse, não, irmãos. No livro de Jeremias o Senhor diz assim: ó, antes que a tua mãe
você no ventre, eu já conhecia você. Então Deus, irmãos, é um Deus que Ele enxerga além de todos os olhares deste mundo. E o Senhor sabia que dentro do ventre daquela mulher tinha dois tipos de pessoas, dois tipos de caráter, dois tipos de pensamento, dois tipos de atitude, meu Adélia. E o Senhor diz: como eu conheço, ainda você nem gerou, o Senhor falou para ela, mas eu sei quem está aí dentro. Oh, aleluia! Eu sei quem está aí dentro, Rebeca. Eu sei quem está disposto a se aproximar de mim e quem está disposto a viver uma vida segundo os seus próprios pensamentos, segundo o seu próprio achismo. Então Deus, irmãos, o que Deus vai, o ponto dessa mensagem para nós nesta manhã, que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, é assim, ó: Deus, vamos falar junto, Deus não erra. Quem erra sou eu e você, mas Ele não erra. Ele não erra, filha, Ele não erra. Ele sabe em quem Ele vai depositar o seu poder e a sua glória. Ele sabe em quem Ele vai depositar. Ele sabe quem vai gemer, quem vai chorar pela obra dEle. Ele sabe quem vai fazer por amor. Ele sabe quem vai fazer por obrigação. Ele sabe quem vai fazer por prazer. Ele sabe quem vai fazer por fazer. Ele sabe. Ele sabe. Não se iluda, nem eu nem você. Ele sabe. Ele conhece. E por conhecer, Ele disse: eu vou depositar em Jacó. Aleluia. Mesmo ele chegando em segundo lugar, Deus manda te dizer e me dizer: o vencedor nem sempre é aquele que chega em primeiro lugar. O vencedor nem sempre é aquele que chega em primeiro lugar. No caso de Esaú, ele não foi o vencedor da bênção e da vitória, mas é aquele que chega segundo o propósito e a vontade de Deus. Glória a Deus. E nós temos que nasceram, cresceram. A palavra que nós lemos diz que Esaú, ele se tornou perito em caça. Ele gostava de caçar. Ele gostava de estar fora de casa. Ele não gostava de ser controlado, de ser vigiado. Ele gostava de uma certa liberdade. E nós sabemos que a liberdade sem ser assistida é uma liberdade perigosa. É uma liberdade que nos leva muitas vezes a decisões erradas, a atitudes erradas. E cresceu essa família de uma forma desordenada. Por quê? Porque ali tinha favoritismo. O pai amava um e a mãe amava o outro, né? Ou um pouquinho mais. Eu creio que ambos amavam os filhos, mas tinha ali um favoritismo. O pai amava aquele filho que era caçador, que saía para caçar, que estava sempre fora de casa. E o Senhor manda te dizer e me dizer que quem está fora de casa não tem como aprender, ou tem? Quem está fora de casa tem condições de aprender algo? Não tem, porque está sempre fora. Está sempre caçando, pastor Júlio, está sempre fora de casa. E Esaú, ele estava sempre fora de casa. Mas o pai amava de tal maneira, porque ele amava as caças que aquele filho caçava para ele. Mas Jacó, ele era mais de tenda, ele permanecia dentro de casa. Era aquele homem mais pacato, aquele homem mais ali que buscava, de certa forma, conhecimento. E ele preferia estar em casa. E o Senhor te diz e me diz: quem está em casa aprende mais. Quem está em casa tem a possibilidade de aprender
E nós temos que, por mais que Esaú fosse esse aventureiro, esse homem que vivia para fora de casa caçando, mas nem sempre, irmãos, aquele que caça acha. E nesse dia Esaú saiu para caçar e ele não encontrou nada que ele pudesse pegar. E ele volta para casa de mãos vazias. Tem um ponto aqui que Deus está falando comigo e com você. Às vezes, irmãos, nós saímos por aí nos aventurando. A gente sai por aí caçando. Eu saio por aí caçando. Eu saio de casa. Eu só tenho hora para sair, mas eu não tenho hora para voltar. Caçando coisas que às vezes não vai me fazer bem. Caçando, às vezes, amigos, colegas, uma vida lá fora que não vai nos trazer nada de aproveito. E Esaú, nesse dia, por mais que ele caçasse, ele voltou de mãos vazias. E quando a gente está lá fora e caça e não tem o que comer, a gente vai sentir, vamos falar junto, fome e sede. É uma hora perigosa, irmãos. É uma hora em que nós estamos no campo chamado mundo lá fora, caçando. E muitas vezes não encontramos aquilo que a nossa alma tanto deseja. Mas enquanto a gente está caçando, o Senhor diz: vem a fome e vem a sede. E quando a fome e a sede chegam, irmãos, nós tomamos atitudes precipitadas. Nós tomamos atitudes que vai nos custar muito da nossa vida. E quando ele chega na palavra que nós lemos, ele diz: olha, eu estou faminto, eu estou com fome, eu estou com sede. Eu estive lá fora até agora caçando e nada peguei, voltei com fome, voltei com sede. Mas aquele que estava em casa, ele cozinhou, ele fez, ele preparou, estava tudo pronto. O Senhor te diz e me diz: aquele que está em casa tem comida quentinha. Aleluia. Aquele que está em casa tem água fresquinha. Não tem necessidade, meu Senhor, de nós sairmos caçando lá fora num campo chamado mundo, ainda mais nos momentos em que nós estamos vivendo. Mas tem pessoas que gostam, irmão, de ser caçador. E Esaú era um desses. Aquela pessoa que é caçadora, ela não gosta de se sentir presa. Conhece pessoas assim? Elas gostam de aventura, elas gostam de se aventurar. Elas gostam de estar no campo, caçando. Ela gosta de estar ali naquela liberdade. E ele diz: olha, eu estou com fome. Dá para mim um pouco desse cozido. Mas quem estava em casa disse: esse cozido custou para mim fazer. Eu tive trabalho para cozinhar. Enquanto você estava lá caçando, eu fiquei aqui cozinhando. Eu fiquei aqui preparando tudo. Então aquele que tem o prato preparado, ele pode tanto oferecer de graça, como ele pode vender também. Aí a escolha é minha ou sua. O Senhor está dizendo: você vai oferecer de graça ou você vai vender? Nós vamos oferecer o que nós recebemos de Deus. De graça recebeis e de graças nós temos que dar. Mas Jacó, ele viu ali uma oportunidade. E nós chegamos aqui no segundo ponto dessa mensagem. Vamos falar junto: cuidado com as oportunidades. Viu? Tem pessoas que vai chegar faminto, com sede, sujo, imundo. Eita Deus! E o Senhor está perguntando: como você vai olhar para ele? A hora que ele chegar, você está em casa, você tem tudo preparado. Você tem cozido, você tem pão, você tem água, você tem tudo para oferecer. Você vai oferecer de graça ou
você vai fazer como Jacó fez? Jacó disse: eu tenho, está tudo preparado. E ele disse: me dá para eu comer. Jacó falou assim: olha, eu só te dou se você jurar a mim que você me dá o seu direito de primogênito. Olha o perigo do caçador, irmão, com fome. Olha o perigo do caçador com sede. Ele disse: para que me serve ser primogênito se eu estou com fome, se eu estou com sede? O campo lá fora, chamado mundo, tem um príncipe, que é o príncipe das trevas. E ele vai ter sempre um pão e uma água para te oferecer, para me oferecer. Mas ele vai dizer assim: olha, eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho cozido, mas eu só te dou se você me der água em troca. Eu quero água em troca. E o que ele pede em troca lá fora para mim e para você? Vamos falar junto: a nossa salvação. A nossa salvação. É a nossa salvação. Ele não vai te dar nada de graça, nem para mim. Aquele que tem tudo preparado, irmão, ele não vai dar de graça para nós. Nem aquele que está lá fora e às vezes nem o que está aqui dentro. Ele vai sempre querer algo em troca. Por isso o Senhor está nos alertando nessa manhã: não saia de casa, permaneça em casa. Que casa é essa? É a casa de Deus, a casa do pão, a presença de Deus, a glória de Deus. O Senhor está dizendo: não se afasta, não saia. E ele diz: para que me serve ser primogênito? Se eu estou com fome, se eu estou com sede, me dá esse prato de comida aí que eu vou comer, de cozido aí que eu vou comer e vou satisfazer a minha carne. Isaú era um homem impulsivo. Sabe aquela pessoa que age por impulso? Aquela pessoa que não para pensar? O Senhor está dizendo: para pensar nessa manhã. Para pensar nos seus atos, nos meus atos. O Senhor está dizendo para nós: vamos parar para pensar. Não vamos ser aquela pessoa impulsiva. No impulso, irmã Maria, ele disse: me dá aqui. Ele não sabia o quanto custaria para ele. O Senhor está dizendo para mim e para você: não seja impulsivo. Isaú era um homem impulsivo. Era um homem que agia no momento. Era um momento que dirigia a vida dele. Era um momento que ele estava passando que dirigia a vida dele. E o Senhor te diz e me diz: Emerson, a vida não é feita de momentos. A vida não é feita de momentos. E ele era impulsivo. Era um momento que mandava nele. Era um momento ali da situação que dominava ele. Se era para gritar, ele gritava. Se era para berrar, ele berrava. Se era para espernear, ele esperneava. Se era para julgar, ele julgava. Porque era um homem impulsivo. E o Senhor disse para mim e para você nessa manhã: não seja impulsivo. Não seja uma pessoa impulsiva. Uma pessoa de momento. É alguém que vive só o momento. Caçador é simples, Bernardo. Aquele que gosta de caçar, ele é impulsivo. Ele vive daquele momento, ele sente aquela adrenalina naquele momento. E aquele momento, irmãos, que eu for impulsiva, que a igreja for impulsiva, o Senhor está dizendo: é esse momento que dirige a sua vida. É numa palavra que eu der, que você der, que vai dizer quem somos nós amanhã. E ele, no momento de impulso ali, ele vende algo que não pode ser vendido. Abra sua mãozinha e diz assim: eu tenho algo que eu não posso vender, trocar ou dar, porque é exclusividade minha.
Que é a nossa salvação em Cristo Jesus. É a nossa salvação. Nós não podemos vendê-la por um prato de cozido. Nós não podemos vendê-la porque queremos sair para fora para caçar aventuras. Porque está em casa, irmão. Jacó, a palavra diz que ele era pacato. E às vezes é sem graça ficar em casa, não é? Vamos trazer para o espiritual. Ah, mas eu vou na igreja, eu estou sempre na igreja, eu vou na oração, irmão João, eu vou, mas o Senhor diz, você está em casa. Meu Deus! Você está em casa. Mas às vezes nós estamos em casa e nós não valorizamos esse estar em casa, porque é tudo muito quieto, é tudo muito pacato, é tudo muito igualzinho todo dia. E o Senhor diz, mas você não sabe o valor que você tem. Você não sabe o valor que você tem. Você não sabe o valor que está em casa. Quem está em casa não passa sede ou passa? Quem está em casa não passa fome ou passa fome? Não. Às vezes eu não valorizo porque eu estou em casa e o banquete está todo dia posto lá, todo dia a mesa está posta e Deus oferece o melhor para mim, para você, e eu não dou valor. Mas o Senhor diz, sai lá fora para caçar e você vai ver o que você vai encontrar. Sai lá fora para caçar e você vai ver, eu vou ver o que eu vou encontrar. Então, olhando, eu fico imaginando, irmãos, como que Esaú olhava para Jacó. Mas é um bobão mesmo. Mas é um bobão mesmo. Esse Jacó não sai de casa. Sansão, esse Jacó não tem amigos. Esse Jacó não tem namoradas, no plural. Eles que Esaú enxerga. Mas se é um tonto, você está perdendo a sua juventude, você está perdendo os seus dias, você tem que viver a vida. Então a pessoa pensa, os Esaús pensam que viver a vida está lá fora, no campo chamado mundo, caçando aventuras. Só que o Senhor diz, quem está lá fora caçando aventura, sente fome e sente sede. Você pode até viver uma vida de aventura. Então ele era aquele moção alegre, aquele moção, né, vermelhão, aquela, sabe? Aonde ele chegava, ele paralisava lá no meio do povo. Jacó não. Jacó sempre pacato. Mas você é um bobão, hein, Jacó? Eu estou aqui vivendo a vida. E você sabe, irmão, que a pessoa impulsiva faz só escolhas erradas. Esaú era tão impulsivo que, por mais que o pai amasse Esaú, ele percebeu que aquele filho era um filho desordenado. Mas quando ele percebeu, já era tarde demais. Esaú escolheu mulheres que não serviam a Deus. Esaú tinha amigos que não falavam a mesma linguagem do povo de Deus. Ele nunca escolheu uma mulher, olha só, uma moça que fosse de alguma tribo ali para se casar. Ele só escolheu mulher lá do campo chamado mundo. Aquelas lá é mais vistosas. Aquelas lá são mais saídas. Eu não vou procurar uma namorada no meio do meu povo. Então ele só fez escolhas terríveis. O impulsivo é assim, a pessoa impulsiva é assim. E você imagina uma vida
Irmã Adelaide, que gostava tanto de se aventurar, que vendeu o que era de mais precioso que ele tinha, algo que não podia ser vendido, porque ele olhava somente para o campo natural da vida. O Senhor faz outra pergunta para mim e para você: se olha mais para o campo espiritual ou nós olhamos mais para o campo natural da nossa vida? Para onde está voltado os seus olhos nesses últimos tempos? Eu não posso falar, você também não pode de mim, eu também não posso falar de você, mas é uma pergunta que Deus deixa para nós meditarmos. Para que campo você tem olhado? Você tem olhado mais para o espiritual? Ou eu tenho olhado mais para o campo natural? Os olhos de Esaú eram voltados 100% para o campo natural. Era tão voltado que ele não tinha nem ideia, irmã Maria, do que ele estava vendendo ali para o irmão dele. Então, se os meus olhos e os seus olhos estiver voltado só para o campo natural dessa vida, nós vamos nos tornar pessoas impulsivas, como Esaú se tornou. Uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não valorizava, ele não deu valor para a joia mais preciosa que ele tinha, ele vendeu. E é assim, irmãos, quando nós gostamos de caçar lá fora, nós perdemos o valor, porque as coisas de Deus, ela não tem preço, ela tem valor. O seu chamado não tem preço, tem valor. A sua salvação não tem preço, tem valor. Mas para Esaú não custava nada, porque ele não tinha essa sensibilidade de entender que tem o natural e tem o sobrenatural. E tudo que se refere ao sobrenatural, o Senhor disse: esse aí não tem preço, Ricardo, esse tem valor. Eita Deus de glória! Isso não tem preço, tem valor. Mas para ele não tinha essa concepção, porque os olhos dele eram unicamente carnal, natural, um homem natural. E o Senhor te disse e me diz: não sejam naturais, mas olhem com os olhos espiritual dessa manhã. Olhem com os olhos espiritual, igreja. Aconteça o que acontecer na sua vida ou na minha, o Senhor está dizendo: olhe com os olhos espirituais e verás a minha glória. Olhe com os olhos espirituais e verás que eu estou à frente. Mas e se eu olhar só com os olhos naturais, o que eu vou enxergar? Que são esses olhos aqui, cansados que já estão. Eu só vou enxergar o que o campo chamado mundo lá fora vai me mostrar. E o que o campo chamado mundo lá fora tem para me mostrar? Aos meus olhos natural, coisas boas. Aos meus olhos, aos seus olhos natural, coisas boas. Tudo que nós olhar no campo do mundo, no campo chamado mundo lá fora, nós vamos enxergar com bons olhos ou não? Vamos, irmãos. Mas se nós olharmos, olha o que Deus está dizendo, se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vamos enxergar todos os perigos que estão lá fora, todos os laços que estão lá fora, tudo que está lá fora, que vai nos machucar, que vai nos ferir. O Senhor está dizendo: você é capaz de enxergar. Você é capaz de enxergar. Põe as mãos em um ato de fé nos seus olhos. Agora é um ato de fé. Põe as mãos nos seus olhos e fala: Senhor, abra os nossos olhos, tira as feridas dos meus olhos, para que eu venha enxergar, Senhor, de uma forma sobrenatural o que o Senhor quer para me mostrar. O que o Senhor tem para me mostrar? O que o Senhor está
lugar. Aí se nós olhamos com esses olhos, nós vamos vender até o que nós não temos. Ou não? Eu vendo você, você me vende, vendo minha salvação. Mas se nós voltarmos a ficar dentro de casa, que casa é essa? Primeiro diz, eu não estou entendendo o que Deus está falando. Essa casa é chamada casa de Deus, a casa de Deus. É ficar na presença de Deus. É ficar dentro de casa, por mais sem graça que pareça ser. Eu achei bonito o Senhor falar isso. Tem muitos que acham sem graça ficar dentro de casa. Tem muitos que acham muito, meu Deus, mas é o mesmíssimo. Vou no culto, volto do culto, vou no culto, volto do culto, vou na oração, volto da oração. E dou Pai Senhor aqui, dou Pai Senhor lá. Eu queria fora dar uma caçada. O Senhor está dizendo, você pode. Ninguém está te impedindo nem me impedindo, você pode. Só que o Senhor diz, você corre o risco de morrer de fome e morrer de sede. E você corre o risco de vender o que de mais precioso Deus te deu e me deu, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Não seja impossível, irmãos. Não vamos ser impossíveis. Não vamos ser um cristão de momentos. É o momento que diz quem eu sou e quem eu não sou. Não. Permaneça em casa. Prepara o seu cozido. Prepara ali, deixa tudo preparadinho. O Senhor diz que está tudo sempre preparado. Você não vai sentir fome. Você não vai sentir sede. Você não vai correr perigo lá fora. Olha a vida que Esaú levou, com as escolhas erradas, por olhar somente com os olhos natural. Ele perdeu o mais precioso, a bênção. Depois a palavra diz que ele volta correndo com o pai. Pai, sobrou alguma bênção para mim? Pai, me abençoa. Pai, me abençoa, Pai. Pai, me abençoa. E o pai diz, é tarde demais. Passou a sua oportunidade. A pessoa pensa do pai. Aí a gente vai pegar, mas Deus é amor. Deus é amor. Ele não ama, ele é o próprio amor. Só que ele diz, eu sou justo. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. Está sendo pregada. Depois às vezes eu vou querer voltar correndo, pedindo a minha bênção. Pai, me dá a minha bênção. Pai, eu vendi o que não podia ser vendido. Pai, eu troquei o que não podia ser trocado, Pai. Então Deus vem falar 3 pontos aqui para nós nesta manhã. O primeiro ponto é que Ele conhece a mim e a você, desde que eu estava formando no ventre da minha mãe. Graças a Deus pelo ventre dela. Ele começou dizendo, eu conheço você. Ele conhecia Esaú e conhecia Jacó. Segundo ponto que o Senhor disse para nós nesta manhã. Sabe por que Ele escolheu Jacó? Porque Ele diz, eu não deposito a minha glória em quem olha com os olhos naturais. Eu não deposito a minha glória em homens ou mulheres que olham somente com os olhos carnais. E o terceiro ponto é, não importa se você chegou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar. Deus conta diferente dos homens. Viu? Esaú nasceu primeiro, mas o vencedor foi Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu você. E o quarto ponto é, não venda o que você tem de mais caro. O que você tem de mais caro aí? Não ouvi. O que você tem, igreja, de mais caro aí, eu e você? O que você tem? Pensei que era um carro. Pensei que era casa. Pensei que era a conta do banco. Pensei que eram os amigos que estavam fora. Cuidado
Esaú tinha muitos amigos, viu? Amigo festeiro, amigo para festa, viu, mocidade? É o que mais tem lá fora. Amigo para joguinho, amigo para fuxico, amigo para fofoca, amigo para... Mas o Senhor está dizendo, não saia de dentro de casa, não. Por mais que chama você de pacato, por mais que chama você de, sabe, olha, você é tão pacato, você está na igreja. Ô bicho, você vai na igreja, você não usa tal roupa, você não fala tal palavra, você fala, não. Eu não tenho preço, eu tenho valor. Aleluia! Eu não tenho preço, eu tenho valor. E os olhos do Altíssimo estão sobre mim, e por isso eu posso dar glórias e aleluias ao nome dele. Então, não se iluda como Esaú se iludiu. Foi uma vida de ilusão. O único momento que é citado. Quem vive com os olhos naturais, irmão, só é lembrado na terra. Porque no céu, Jesus te convida e me convida. Como ele convidou Jacó. Depois que nós formos mais para frente, você vai ver a experiência linda que Jacó teve com Deus. Ele viu o quanto valeu a pena ele ficar dentro de casa. Deus está dizendo para mim e para você, vale a pena você permanecer dentro de casa. Porque o que Deus tem para te entregar e para me entregar não tem preço, tem valor. Se coloque de pé no nome de Jesus. Tem valor o que Deus te... Tem valor o que Deus te deu. Preço, como Deus já usou a serva dele aqui, pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, preço quem dá para nós é o homem. Você custa tanto, mas o Senhor não. O Senhor disse para mim, você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. No mundo lá fora eu posso não ter. Quando Esaú descobriu que era tarde demais, que os amigos não podiam consolá-lo, Pastor Júnior, quando ele descobriu que o de mais valor que ele tinha na vida, ele vendeu por um prato de... Não vende nem por trilhões. E ele vendeu por um prato de lentilha. Eu fico imaginando a tristeza daquele homem. A Bíblia diz que ele tinha amigos, namoradas, mulheres. Porque um campo chamado mundo lá fora oferece isso. Mas vale a pena ficar dentro de casa. Vale a pena permanecer dentro de casa. Quem sente o Senhor nessa hora? Vale a pena permanecer dentro de casa. Não importa do que você me chama de crentona. Não importa o título que o mundo te dá lá fora, ou me dá lá fora, o Senhor está dizendo,
está sofrendo, chorando ou gemendo. Mas eu, Senhor, o teu Deus, te digo: os teus olhos estão sobre ti naquele lugar. E se o mundo está doendo a tua alma, por isso eu louvo agora e te entrego a bênção. E tu subirás no meu altar e vai dizer: Deus venceu por mim e me trouxe para venha colocar preço nem em mim nem em você. Não permita isso. Vamos sair daqui nessa manhã na certeza que nós temos valor. E como o Senhor já disse nessa manhã, nós somos uma pedra preciosa. E Ele sabe lapidar a mim, sabe lapidar você. Deixa Deus lapidar a sua vida. E que Ele venha lapidar a minha vida. E nós venhamos reconhecer de uma vez por todas, igreja, que preço é uma coisa e valor é outra coisa. Só tem um que vai me valorizar e te valorizar. Não são os seus amigos, não são seus parentes, meus amigos. Não é um campo chamado mundo lá fora. Só tem um que vai reconhecer o nosso real valor. Esse um é o Espírito Santo de Deus. Por isso, com toda a sua alma, com toda a minha alma, diga para Ele: Senhor, muito obrigado por me valorizar. Muito obrigado, Senhor, por ter me trazido para dentro de casa e que eu não saia de dentro da tua santa casa. Porque dentro da tua casa tem pão e tem água. E eu posso sempre estar alimentado e com a minha sede matada. Porque aqui tem água. Então o Senhor diz: coma e beba. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é alguém.
Graças a Deus. Maravilhoso. Que nós temos valor para o Senhor. Oh, Deus eterno. Não venda o que você tem. Não queira ser caçador como Esaú. O campo chamado mundo está aí. Não saia lá fora para caçar. É, Porque pode ser tarde demais. Quando nós voltarmos, a nossa bênção já foi dada ao outro. Pai. Então vamos valorizar. Vamos valorizar o que nós temos. Eu agradeço em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Essa palavra em nome de Jesus. É, Eu Deus. também descendo no mesmo Espírito e já pega na mão da sua família. Oh, glória. É, Deus, maravilhoso. Falou muito sobre a família. É, Pai. E assim como Jacó estava dentro de casa, que eu e sua família possam ficar dentro de casa, dentro da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Maravilhoso e eterno Deus. Mas nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, ó Pai, louvar a Ti, agradecer o Teu nome. E por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E por tudo quanto o Senhor é. Nada podemos fazer, Pai. Agradecemos, Jesus. O Senhor é Cristo.
da casa do Senhor. Olha como que é lá fora, você quer caçar? A escolha é sua. Não devemos vender o que o Senhor nos deu de mais precioso, que é a nossa salvação. Aprendemos que nem sempre chegar em primeiro você é o campeão, mas nós aprendemos que os últimos serão os primeiros. Não importa se você chegou em terceiro, o que importa é que você não venda aquilo que Deus te deu. Depois de um culto glorioso como esse, a pergunta que eu não quero calar, vamos lá, irmão João, estou contigo. O culto acaba aqui? Não! Continua onde, irmão João? Lá em casa! Lá em casa! Lá em casa! Obrigado, continua! Lá em casa! Minha boa! Lá em casa! Obrigado, família, lá em casa! Continua! Seja o nome do Senhor Jesus, né? Que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E quem vive na luz, vive na bênção do Senhor Jesus. As bênçãos correm atrás dos seus escolhidos, né? Eu dou uma oportunidade para o nosso irmão presbítero Ricardo, a nossa irmã Edvânia, vir aqui testemunhar. Saiu da gota e entrou no manancial de água viva do Senhor Jesus. E Deus tem feito maravilhas na vida do servo dele, na qual amou lá na cruz do Calvário e deu vitória em nome de Jesus. Oh Deus eterno. Deus é o Deus que tem concedido vitória àqueles que se aproximam dele. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Cheguei um pouco atrasado hoje, mas olha que eu tenho um pé aqui e falei, estão falando de mim. Por algum tempo eu fui um Esaú na vida. Glória a Deus. Eu estava perdendo meus valores e os valores. A ponto de ter quase 100 mil reais no meu guarda-roupa e acordar sem nada. E eu tinha um valor para receber aí no seguro que eu pago para mim, para a Edvânia. A gente trabalha por conta e tem que se precaver também, né? É verdade, Jesus. Então eu tenho um seguro que eu pago para a Edvânia. Sempre que a gente precisa, quando precisa usa, né? Seguro a gente paga para não usar, mas quando precisa a gente tem que usar. E eu acionei a seguradora, porque eu estou com o programa na coluna. E inclusive esse é hoje, que eles vão analisar hoje, se eu ia receber ou não. Aí quando eu voltei, né, para casa do Senhor no domingo. Deus. E quando foi na segunda-feira eu levantei, eu esperava, porque não estava no prazo, Vitor. E esse é hoje a análise. Então eles tinham mais 15 dias para dar a resposta se a gente ia receber ou não. Aí vim no culto domingo e na segunda-feira eu levantei e falei, nossa, a gente tem que pagar as contas e tá com pouco dinheiro. Eu abri a conta, pastor, abri o Pix, estava lá o valor já depositado na minha conta. Aí eu peguei e eu lembro que a Grazi na pregação, na terça-feira que a Grazi pregou, né? Ela falou assim, que Deus conhece o coração de cada um, né, Grazi? E conhecer o coração de cada um é quando Deus vê você ansioso para vir para a igreja, quando você volta para a casa do Senhor, deu naquela ansiedade, pastor, que está na vida, não tem hora de chegar ao culto. Deus conhecendo meu coração, Ele mandou um advogado lá na minha casa para lavar o carro, inclusive a prima da Edvânia. Fazia tanto tempo que a gente não se via, ficamos conversando. Aí eu falei assim, ô Van, você não quer ver para mim o processo que eu tinha aí? Porque quando eu sofri um acidente da costela, eu quebrei as costelas, eu abri um processo contra a Localiza, porque eles alugaram um carro sem seguro. Aí ele falou, não, Ricardo, não tem processo nenhum aqui, mas tem um aqui que é de 2015. Ele falou, 2015? Eu não me lembro desse processo aí. Aí ele pegou e falou, vamos abrir. Aí ele foi colocando as senhas deles lá e entrou no processo. Nesse processo tinha, o valor já estava em 128.820 reais. Eu falei, ô louco, é isso mesmo. Ele falou, não, mas aí está corrigido já para 133 mil reais. Muita glória. Aí pastor, eu te contei. Aí entramos lá com a advogada, né? A advogada falou assim, não,
eu não concordei com esse valor, porque não é esse valor que tem que receber. Em 2015 era 290 mil. Então a gente tem que analisar esse valor corrigido e ver quanto que você tem para receber, né? Porque ela falou assim, em 2015 era 290, imagina quanto que não está hoje. Então, assim, eu creio que assim, a causa já está ganha, tá, igreja? A causa já está ganha. Aí agora já vai, ela mandou só a proposta para o juiz lá, porque não é 133, é disso aí para cima. Então, o que eu quero falar para você, igreja? Quando eu fui no Exaú, eu estava igual a pregação de hoje. Eu estava perdendo todos os meus valores. E eu dei um passo em direção a Deus. Eu dei 1000 de Então não procure o mundo. Não procure o mundo, não faça como eu fiz. Tá? Então eu peço uma salva de palmas para o Senhor. É se aproximar de Jesus, Jesus faz a diferença. Ele muda todo o quadro das nossas vidas. Amém? Terça-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui no ensinamento da palavra do Senhor Jesus. E domingo, às 9 horas da manhã, se não houver arrebatamento da igreja, estaremos aqui no culto da família. Mas se houver arrebatamento, se encontraremos na glória com o Senhor Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e o Senhor te acompanhe.